Em fevereiro de 2020, Portugal autorizou a eutanásia e hoje eu vou te explicar sobre como esse tema é debatido no Brasil e no mundo. Mas antes, nós vamos falar de Portugal. Afinal de contas, foi ele que nos trouxe aqui. O parlamento do país europeu aceitou projetos de leis para permitir que pessoas com doenças graves escolham por fim a própria vida. O procedimento é autorizado em outros 3 países do continente europeu. A eutanásia é uma forma de tratamento de pacientes portadores de doenças incuráveis, cujo objetivo é garantir a essas pessoas uma morte mais humanizada, com menos sofrimento. Trata-se de uma prática na qual um agente movido pelo sentimento de compaixão para com a situação clínica em que o paciente se encontra antecipa sua morte para que este não tenha que lidar com mais sofrimento. Em suma, é a morte assistida. O parlamento português aceitou, no dia 20 de fevereiro de 2020, 5 projetos de leis que descriminalizam a eutanásia e o suicídio assistido no país. Por meio dessas práticas, pessoas gravemente doentes podem escolher colocar fim às suas vidas. Os projetos foram apresentados por 4 partidos de esquerda: o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o PAN e PEV, e um de centro-direita, que é a Iniciativa Liberal. Por terem textos semelhantes, as propostas foram analisadas em bloco e, aceitos de forma genérica, eles ainda passarão por uma nova votação, depois que os deputados chegarem aos detalhes de uma lei definitiva. Caso aprovada, a lei da eutanásia ainda terá de ser sancionada pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, católico, inclusive, praticante, o que gera, inclusive, a sua opinião, porque Sousa já disse em debates que costuma dar preferência a medidas pró-vida, quando contrapostas às pró-escolha. Então, os parlamentares, no entanto, têm votos suficientes para derrubar um possível veto presidencial. Grupos opositores aos projetos de lei também prometem, questionar a lei, caso aprovada, no Tribunal Constitucional de Portugal. A Federação Portuguesa pela Vida, contrária à eutanásia, afirma já ter mais de 40 mil assinaturas que pedem ao governo a organização de um referendo sobre o tema, como aconteceu nas discussões sobre o aborto descriminalizado no país em 2007. A iniciativa por um referendo também é apoiada pela Igreja Católica, que é influente na sociedade e no meio político do país. Entidades médicas de Portugal, como a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Enfermeiros, deram pareceres desfavoráveis à legalização da morte assistida com base em argumentos éticos. Elas também afirmam que o governo deveria, antes de discutir a eutanásia, investir numa rede de cuidados paliativos a doentes terminais. Na vizinha Espanha, que também debate no parlamento a morte assistida, o Colégio de Clínicos de Madrid, Madrid é a capital da Espanha, diz que 70% dos médicos são a favor da descriminalização. Em 2018, o parlamento de Portugal rejeitou projetos que pretendiam legalizar a eutanásia por uma diferença de apenas 5 votos. Agora, Carla, quais são os tipos de morte assistida? Então, cabe ressaltar aqui que existe uma diferença entre a eutanásia e o suicídio assistido. O primeiro diz respeito ao caso em que alguém causa a morte do paciente portador da doença incurável, movido por motivos de cunho moral. Já o suicídio assistido é quando uma pessoa fornece meios ao paciente para que ele mesmo possa acabar com o seu sofrimento, ou seja, para que ele mesmo cometa o ato de tirar a sua vida. Ou seja, o paciente possui responsabilidade mais ativa nesse processo. Então, resumindo, na eutanásia, o médico realiza o procedimento de pôr fim à vida do paciente. No suicídio assistido, o paciente é acompanhado por um profissional de saúde, mas é ele mesmo que põe fim à própria vida. Mas existe um outro termo também chamado ortotanásia. Nesse caso, os médicos apenas suspendem procedimentos artificiais que prolonguem a vida dos pacientes em fase terminal e a pessoa morre naturalmente. Mas, Carla, quais são as exigências legais para a eutanásia? Então, os projetos aceitos pelo parlamento português estabelecem requisitos para que a morte assistida seja autorizada. Então, por exemplo, o paciente deve ser maior de idade
e estar consciente e lúcido. Ele não precisa ser português, mas deve residir no país. A doença ou lesão que atinge o paciente não pode ser mental, ela deve ser incurável e definitiva e deve estar em fase de sofrimento duradouro e insuportável. Tá assim no texto, duradouro e insuportável. Pelo menos 2 médicos devem avaliar o caso. Um deles precisa ser especialista na doença que justifica o pedido. Depois dos médicos, uma comissão de verificação e bioética também deve analisar o pedido. Ao longo do processo, o paciente tem que reiterar seu pedido mais de uma vez. Bom, mas você deve estar perguntando aí, mas como que o tema é trabalhado no mundo? Olha só os casos que nós podemos falar. A Holanda. Na Holanda, a legalização da eutanásia e a descriminalização do suicídio assistido foram aprovados em abril de 2002. Foi o primeiro país a permitir a prática dessas intervenções. Contudo, cabe ressaltar que o país europeu impôs uma série de restrições para controlar a prática, cabendo a uma comissão regional de juízes, médicos e sociólogos o exame de cada caso. Os elementos necessários são, porém, que o paciente possua uma doença diagnosticada como incurável e apresente dores insuportáveis, sem a possibilidade de melhora. Além disso, o paciente deve fazer uma decisão, ainda lúcido, e é necessário o parecer de um segundo médico sobre o assunto. A idade permitida para a realização da intervenção é a partir de 12 anos, porém, até os 16, ela só pode ser realizada com o aval da família. Depois, o consentimento da família para a realização do procedimento não é necessário, tá? Na Suíça, bom, lá na Suíça, né, não apresenta uma legislação expressa sobre a prática da eutanásia, porém a Corte Federal do país reconheceu, por meio de uma interpretação ampla do texto legislativo, o direito dos pacientes de escolher a morte. O país possui fama pelo procedimento da morte assistida, por lá, inclusive, se consolidou o chamado turismo da morte. Pessoas de diversos países vão até o país para realizar esse procedimento. Isso se deve, sobretudo, à ação de 2 empresas locais, a Dignitas e a Exit, que garantem ao paciente uma morte digna e indolor. Também nós podemos falar da Bélgica, né? A Bélgica ali, vizinha dos Países Baixos e da França. A Bélgica e a Holanda, os Países Baixos, né, são os únicos países do mundo que permitem expressamente a prática da eutanásia. A legalização na Bélgica ocorreu em maio de 2002, após um parecer favorável do Comitê Consultivo Nacional de Bioética, que até então tratava a prática como ilegal dentro do país. Ao entrar em vigor, a lei permitia a interrupção da vida em qualquer indivíduo, mesmo os que não se encontrassem em estado terminal. Os menores de idade eram proibidos de realizar a eutanásia, independentemente da autorização dos pais. Contudo, em 2014, essa lei sofreu uma reformulação e passou a permitir o procedimento em qualquer idade, desde que os responsáveis legais autorizem a operação e após a avaliação do médico responsável e também de um psiquiatra infantil. A nova versão da lei também limitou o procedimento para pacientes em estado terminal. Esses precisam fazer o pedido de maneira voluntária e refletida, desconsiderando as pressões externas. Por fim, assim como os Países Baixos, na Bélgica, todos os procedimentos são analisados por uma comissão especial e nos casos da eutanásia infantil, o processo é feito com acompanhamento psiquiátrico. E nós também temos o exemplo aqui do nosso vizinho Uruguai, né, que o país, aqui ao sul, né, então o país tem grande influência no que diz respeito à eutanásia. Desde 1934, o Código Penal uruguaio, no artigo 37, prevê a possibilidade da exoneração de castigo para quem exerce por piedade o homicídio mediante súplicas reiteradas da vítima, desde que esta possua antecedentes honrosos. Trata-se de uma faculdade concedida aos juízes, né? Ou seja, embora não tenha legalizado a prática, o Uruguai foi o primeiro país a tolerá-la por meio de uma análise de caso concreto. O suicídio assistido, por sua vez, é criminalizado, como dispõe o artigo 315 do Código Penal, que prevê pena de 6 meses
né, a 6 anos de penitenciária, podendo chegar a 12 anos nos casos cometidos em menores de 18 anos e em sujeitos de inteligência ou vontade afetada por conta de uma doença mental, uso de álcool ou outras drogas. Beleza, Carla. E o tema no Brasil? Bom, no Brasil, o Congresso Nacional nunca avaliou a descriminalização da eutanásia, né? Apenas a ortonásia é permitida, respaldada em uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2006. Não há no ordenamento jurídico brasileiro a tipificação da eutanásia como crime, mas ela é enquadrada como um homicídio. Então, ela pode também ser classificada como auxílio ao suicídio, mas para que isso ocorra, é necessário que o paciente solicite ajuda para morrer, né, segundo o artigo 122 do Código Penal. O Código de Medicina considera a prática antiética. Por outro lado, a ortotanásia é aceita pelo Conselho Federal de Medicina desde 2010. Também cabe observar que o parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal prevê uma diminuição da pena àqueles que, por motivos de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, cometerem homicídio a pacientes terminais. A eutanásia é, portanto, um caso de homicídio privilegiado, né? Porque quem o comete recebe perdão de parte da pena. A eutanásia no país pode ser enquadrada como homicídio doloso, que tem pena de 6 a 20 anos de prisão, passível de atenuação pelo juiz. Para a assistência ao suicídio, o Código Penal estabelece pena de prisão de 6 a 2 anos. O médico que praticar quaisquer desses atos pode perder sua licença profissional. Beleza? Bom, mas agora você deve estar pensando, mas quais que são os argumentos contra e quais que são os argumentos a favor da eutanásia? Se você precisar escrever isso numa redação, presta atenção agora. A eutanásia ainda gera muito debate no Brasil e no mundo todo. O principal argumento a favor da prática é que nada adiantaria a pessoa ter direito à vida se a vida não é mais proveitosa e digna para ela. Se o prolongamento da vida de alguém significa sofrimento prolongado, o indivíduo deve ter o poder de terminá-la se assim desejar. A eutanásia estaria, portanto, relacionada ao direito de escolha do paciente, com respeito à sua decisão de terminar com a sua vida, sem interferência de quem não conhece o seu estado de saúde. Por outro lado, um dos principais argumentos contra a eutanásia é que se trata de tirar a vida de alguém, o que não difere muito de um assassinato. Esse argumento se reforça nos casos em que o indivíduo submetido à eutanásia era emocionalmente abalado por conta da sua condição de saúde. Pessoas nesse estado poderiam tomar decisões precipitadas, levando à morte que poderia ser evitada. Uma outra questão importante nesse debate é a responsabilidade ética dos médicos e dos outros profissionais da saúde. Espera-se que eles façam o possível para que o paciente continue vivendo. Portanto, a prática da eutanásia contradiz valores médicos e éticos pregados por diversos profissionais da área. Agora, se você tiver que fazer uma redação sobre esse tema e você quer deixar o seu texto com mais consistência, com mais argumentos, você pode citar casos reais de situações de eutanásia, como, por exemplo, da medalhista paralímpica belga Marieke Vervoort, né, que deu fim à própria vida por meio de uma eutanásia aos 40 anos. Vervoort tinha uma doença muscular degenerativa incurável que lhe causava dores constantes, convulsões, paralisias nas pernas e a deixava quase incapaz de dormir. A eutanásia é legal na Bélgica, como você já sabe, e em 2008, Vervoort assinou os papéis que permitiam que o médico encerrasse sua vida quando ela achasse que era a hora. Vervoort concretizou a sua escolha em 2019. Um outro caso foi em 2018, quando uma jovem holandesa com problemas psiquiátricos conseguiu a ajuda dos médicos para morrer. A holandesa, identificada como Aurélia Brouwers, bebeu veneno fornecido por um médico e se deitou para morrer. A eutanásia ou a morte assistida por um médico é legal na Holanda, como você também já sabe, e o suicídio de Brouwers foi sancionado pelo Estado. O detalhe, porém, é que não se tratava de um caso de doença terminal, como ocorre normalmente
nos que envolvem pedidos de morte assistida. A Aurélia foi autorizada a acabar com a própria vida devido a uma doença psiquiátrica. Uma equipe da rede de TV holandesa, a RTL Nieuwsverse, né, de novidade deve ser, né, passou 2 semanas gravando a Aurélia enquanto se aproximava da data da sua morte, marcada para as 2 da tarde de uma sexta-feira, no dia 26 de janeiro de 2018. Em um quadro branco na sua casa, ela riscava os dias que faltavam com uma pesada caneta preta. A jovem passou tempo naquelas últimas semanas com seus entes queridos, fazendo artesanato e andando de bicicleta em Deventer, né, a cidade que ela adorava. Também visitou o crematório, o lugar que escolheu para o próprio funeral. A eutanásia é ilegal na maioria dos países, mas nos Países Baixos ou na Holanda é permitido se o médico estiver convencido de que o sofrimento do paciente é insuportável, sem perspectiva de melhora, e se não houver alternativa razoável diante da situação em que ele se encontra. Então, esses critérios podem ser mais simples de aplicar no caso de alguém como por exemplo, com um diagnóstico terminal de câncer, sem a possibilidade de tratamento, que esteja aí em grande sofrimento. E a maioria das 6.585 mortes por eutanásia na Holanda em 2017 foi justamente por pessoas com alguma grave doença física. Houve, no entanto, 83 casos em que o procedimento foi realizado em razão de sofrimento psiquiátrico. Nesses casos, houve muita polêmica, tá? Por quê? Porque eram pessoas como a Aurélia, né, cujas condições, segundo alguns observadores, não eram necessariamente incuráveis. Durante suas 2 últimas semanas de vida, a Aurélia passou por vários momentos de angústia, inclusive de automutilação, dizendo, né, que ela estava presa dentro do seu próprio corpo e também dentro da sua própria cabeça e que ela só queria ser livre. E segundo ela nunca tinha sido feliz, que ela não conhecia o conceito de felicidade. A eutanásia também é permitida na Holanda para pacientes com doenças de Alzheimer, os pacientes que pedem a eutanásia para morrer antes que a doença o domine. Ele tem que estar com consciência. Então, para registrar a situação, foi realizado inclusive um documentário que retratou a eutanásia de Annie, tá? Uma holandesa, né? E a história de Annie foi retratada pelo filme Before It's Too Late, que significa em português, né, antes que seja tarde demais. Então, quem fez aqui foi um diretor holandês, Gerald van Bronckhorst, e o documentário mostra a jornada de Annie pelos meandros da convivência com a doença de Alzheimer, culminando em sua morte por eutanásia aos 81 anos. O filme mostra uma mulher que tinha orgulho de ter criado 3 filhas sozinha, que gostava de escalar montanhas, era uma pessoa com muita fé religiosa e ficou abalada por conta da demência. Casos de eutanásia vêm aumentando desde que a lei mudou na Holanda e acaba criando desavenças que são comuns entre familiares, amigos e refletem um debate mais amplo que começou na Holanda na década de 70, quando os médicos passaram a realizar abertamente a chamada morte por misericórdia. O debate continuou no período que antecedeu a legalização da eutanásia, em 2002, e nunca cessou. Como nunca vai cessar, se a gente talvez não tão cedo, né? O número de pessoas que optam pela eutanásia tem crescido constantemente, particularmente nos últimos 10 anos. Em 2002, 1.882 casos foram notificados às autoridades holandesas. 15 anos depois, foram 6.585. A lei da eutanásia determina que os pacientes devem convencer o médico de que sua decisão é totalmente voluntária e de que sua vida se tornou ou se tornará um sofrimento insuportável, sem perspectiva de melhora e que não há alternativa razoável. Uma avaliação independente deve então ser feita por outro médico. O primeiro caso registrado de um paciente com demência recebendo eutanásia surgiu em 2004, 2 anos após a lei mudar. Mas os casos de eutanásia envolvendo pacientes com demência quase sempre ocorrem nos estágios iniciais da doença, porque é difícil convencer o médico de que o paciente terá a capacidade de confirmar sua decisão nos estágios finais. Em 2017, 166 pacientes com demência em estágio inicial morreram por eutanásia e apenas 3 com demência em estágio avançado. Apesar disso, a especialista em ética médica Berna
Van Barsen acredita que está ocorrendo uma mudança e que no futuro haverá mais casos em que a eutanásia em estágios mais avançados de demência ocorram. Ela fez parte de um comitê que revisa casos de eutanásia em uma região da Holanda, mas pediu demissão, dizendo que os casos problemáticos estavam sendo aprovados com muita facilidade. Tá? Você pode comentar aí o que você acha sobre isso. Mas vamos lá falar sobre um outro caso, um médico belga, especialista em eutanásia. Ele fez uma entrevista para a BBC News e disse que não sente que está matando o paciente. Ele disse que, olha, injetamos isso nas veias do paciente e em menos de 1 minuto ele se vai, cai adormecido e depois morre, sem sofrimento, sem dor. Quem disse isso foi o médico belga, o Yves de Lot. Mas se você é um daqueles que prefere, por exemplo, citar filmes na sua redação, não quer falar sobre os casos ali citados da vida real, você pode então vou te dar algumas dicas. A primeira dica é o filme Whose Life It's Anyway, traduzido do inglês, de Quem é a Vida Afinal. O suicídio assistido só viria a ser legal no estado de Oregon em 1997. E nesse filme, o escultor Ken Harrison sofre um acidente de automóvel, fica tetraplégico e inicia uma batalha legal pelo direito a pôr fim à própria vida. A segunda dica é o filme One True Thing, de 1998, traduzido do inglês como um amor verdadeiro. Ali estreia a Meryl Streep e o René Zellweger, que interpretam mãe e filha. O filme explora a relação entre ambas à medida que evolui a doença de Meryl Streep. O tema do suicídio assistido surge como pano de fundo quando surgem suspeitas de que a jovem terá ajudado a mãe a pôr termo à sua vida. A terceira dica é o filme Mar Adentro, de 2004, o filme de Alejandro Amenábar, gerou um amplo debate sobre as questões de vida e da morte. Contava a história de Ramon San Pedro, um espanhol que em 1968 ficou tetraplégico depois de um mergulho. E ele lutaria pelo direito ao suicídio assistido, num caso que viria a contribuir para a diminuição de sanções na Espanha. E ele tem uma frase, no filme que fala assim: morrer é jogar uma única carta durante toda a nossa vida. É apostar tudo no desejo de encontrar uma estrela que nos dê um novo caminho. A quarta dica é o filme Million Dollar Baby, de 2004 também. No Brasil, o título recebeu o nome de Menina de Ouro. E a frase marcante do filme, o meu pai dizia que lutei para vir a este mundo e lutaria para sair dele. Ele já insere quem está assistindo aí na temática. O filme de Clint Eastwood, que termina com o pedido desesperado de uma promissora lutadora de boxe ao seu treinador, gerou fortes críticas de movimentos religiosos e até o Vaticano condenou a mensagem. Clint Eastwood viria a recusar ser um filme pró-eutanásia. Ele falou: olha, ninguém sabe o que faria naquela situação, pode dizer-se que acredito na eutanásia, não necessariamente, olha, não sei, Então é uma suposição, a menos que seja uma pessoa esteja naquela situação. E a quinta dica é o filme Marley e Eu, de 2008. A eutanásia também está presente no mundo animal. O filme conta com a história de John, que é o Owen Wilson, e a Jennifer Grogan, que é a Jennifer Aniston, que ao se casarem mudaram para uma casa na Flórida e decidem comprar um cachorrinho. Marley chega à família ainda filhote e mostra seu temperamento alegre, carinhoso e destrutivo. Sofá, cortina, roupa, tudo torna mastigável para o labrador, que cresce e vira um enorme cachorro sem perder seu jeito desajeitado. A idade chega para todos, inclusive para o melhor amigo do homem. E aí, já idoso e com problemas estomacais, Marley está sofrendo e não tem perspectivas de melhora. Por amor ao amigo, seus donos então decidem sacrificá-lo para atenuar sua dor, em uma cena comovente que arranca lágrimas de todos os amantes de animais. E por fim, o filme Você Não Conhece Jack, You Don't Know Jack, de 2010, baseado na história real de Jack Kevorkian, interpretado por Al Pacino, o Doutor Morte, como é conhecido nos Estados Unidos. O filme conta a história do médico que ajudou mais de 130 pacientes a pôr fim às suas próprias vidas. Ele chega a criar uma máquina que auxilia na morte dos pacientes e provoca intenso debate no país acerca da legalidade da eutanásia, bem como a fúria dos juízes e religiosos.
Jack, dotado de uma grande ética médica, ajuda apenas aqueles que têm necessidade, ou seja, doentes terminais que sofrem e não têm mais perspectivas de melhora. Ele exclui aqueles que o procuram apenas por baixa estima ou por problemas diversos. Tipo, meu namorado me largou, vou me matar. Não, tá? Então, após dispensar o seu advogado e começar a praticar ele mesmo a eutanásia, o médico é preso e só é solto em 2007. Tendo como lema o ser humano tem o direito de morrer com dignidade, o Dr. Jack Kevorkian foi um intenso defensor da eutanásia e a sua história provoca polêmica até hoje. E é isso. Por hoje, afinal, o tema é muito pesado e gera muitos conflitos na hora de opinar. Se você gostou da forma como abordamos a temática nesse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, deixe aqui também os seus comentários, as suas sugestões para que outros vídeos polêmicos sejam feitos. Um grande beijo e até a próxima dica!